que eu vim parar aqui? E acho que isso começa 10 anos atrás, quando eu me tornei mãe. Então, eu também estou falando do lugar de mãe, né? Me tornei mãe da Alice, que é uma criança com deficiência. A Alice tem paralisia cerebral. E eu me lembro bem, assim, ela nasceu prematura, né, com 29 semanas, 900 gramas, 31 centímetros, uma saúde muito frágil, né, porque a gente chama de prematuridade extrema. E ela ficou 145 dias na UTI, teve várias intercorrências nesse período, né, hemorragia pulmonar, hemorragia cerebral. Com 40 dias de vida, ela teve uma parada cardiorrespiratória de 26 minutos. E aí, em razão dessa parada, ela, então, evoluiu com um quadro de paralisia cerebral, que eu já antecipo, né? O nome é uma cilada, porque o cérebro não fica paralisado. Ele está muito vivo, muito ativo, mas é um nome como a gente popularmente está acostumado a dizer, e isso também diz muito do que a gente vai conversar aqui hoje, sobre os preconceitos em torno de algumas condições de vida. Mas voltando lá, há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, quando ela nasceu, né, eu me lembro assim, de ter um ímpeto, uma necessidade de buscar todos os recursos, todos os médicos, tudo que eu podia. E óbvio que eu falo isso de um lugar de muitos privilégios, né, de acesso à saúde, a bons recursos. E eu me lembro de buscar assim muito. E eu recebia também de pessoas queridas indicações, né, até de transplante de célula-tronco na China. Eu me lembro que me mandaram, na época, uma reportagem. E então eu fiz tudo isso. O primeiro ano de vida da minha filha foi essa maratona, essa corrida em médicos, hospitais, clínicas, terapias, né? Eu achava que eu tinha que oferecer tudo o que fosse possível para ela, para aproveitar aquilo que tinham me dito que se chamava plasticidade cerebral. Vou tirar o meu colar, porque essa pedra está batendo aqui. Então, tem que aproveitar para a plasticidade cerebral, né? Vamos aproveitar e correr e ir para as terapias. E muitas vezes ela ia para as terapias dormindo, porque ela ainda era um bebê, tomava medicações fortes para convulsão, mas não podia faltar, né? Era aquela obrigação. E tem que esticar a mão, e tem que fazer a estimulação dos olhos. Enfim, um ano assim. E, de repente, eu me dei conta, olhando recentemente o álbum de retratos da minha filha, que o primeiro ano de vida dela não tem uma foto sequer numa pracinha, num parquinho, comendo um pãozinho de queijo com alguém. Não tem. Não temos fotos ao ar livre. Não tem. Todas as fotos são com algum profissional da saúde junto ao corpo dela, corrigindo, posturando, como eles dizem, né? Organizando, em hospitais, em clínicas, ou até mesmo dentro da nossa casa. Esse foi o primeiro ano. E aí, em algum momento, eu tive um clique, né? Na verdade, foi motivado pela minha irmã, que é fonoaudióloga, formada até aqui em São Paulo também, pela USP. E ela me disse, o que você pretende com tantas terapias, com tantos médicos? O que você pretende proporcionar para a sua filha? Onde você quer chegar? E aí eu parei para pensar, né? E fui compreendendo, pouco a pouco, que o que precisava de conserto não era minha filha, que o que precisava ser superado não estava nela. É o mundo que precisa de conserto, de reparo, não as pessoas. E isso não significa negligenciar ou deixar de oferecer para ela as condições de que ela precisa para viver bem, para se desenvolver. Mas a gente deixa de colocar isso como objetivo final, como a grande meta a ser alcançada. No dia que ela falar, no dia que ela andar, ela vai precisar cumprir isso, né? Deixa de ser isso e passa a ser viver o cada dia bem, feliz, com as condições possíveis para que ela se desenvolva e com foco em outras questões que não são dela, que são do mundo. Eu entendi que a deficiência não é um laudo, um diagnóstico, o carimbo que o médico coloca lá com o CID.
na receita médica. Eu entendi que a deficiência não é uma condição individual. Por quê? Óbvio, eu tenho uma lesão, né, nos olhos, na retina, a minha filha tem uma lesão cerebral. Isso tudo existe, é material. Mas isso não deveria significar obrigatoriamente a experiência da deficiência. Se a gente vivesse num outro mundo, em que fosse liberado a gente ter infinitos arranjos e modos de ser e estar aqui, nós seríamos mais uma, duas, três, quatro vivendo. Mas a gente vive num outro mundo, um mundo em que impera a corponormatividade, em que impera uma estrutura que costuma classificar e hierarquizar os corpos a partir de determinadas habilidades. E aí inventaram a deficiência. A deficiência é uma invenção do mundo moderno. Inclusive, chegou junto com a Revolução Industrial, né? A produtividade, os tempos de produtividade, né, de produção, então, produção fabril na fábrica, com um determinado tempo a ser cumprido, desse jeito, e aí as pessoas que não conseguem performar nesse tempo, desse jeito, nessa quantidade, elas são lidas como deficientes.